21, 451. 471. Bueno, después que el Chancho termine de dar una contraseña, ponele palanqueta de privada. que te vas a Es que acordar. mi hijo está comprando unas entradas para ver a la Mississippi el viernes, así que. Palanqueta, ponele de. Bueno, queridos amigos, hoy es un día de lujo para nosotros. El amigo Dragos Stanica, que es realmente un lujo para nuestra diplomatura y para nuestra cursada, entrenador internacional de altísimo nivel con medallistas internacionales. A mí me llena de orgullo, yo lo conocí ahora tarde en mi rol de casi dirigente, pero Claudio va a hablar ahora con claridad de lo que representa Dragos en el concierto internacional de hoy en día. Gracias de mi parte y de parte de todos los alumnos por este mimo en castellano que nos das, esta posibilidad enorme. Mucho gusto, mucho gusto. Gracias. Claudito. Bueno, yo te voy a presentar, Dragos. A ver, personalmente es un amigo, un gran amigo, realmente un amigo, que les puedo contar un poquitito rápidamente la historia. Brasil no existía en el levantamiento de pesas hasta que apareció Dragos. Habían tenido una generación, cuando yo fui pesista, esa generación desapareció o terminó su línea de rendimiento y Brasil desapareció. Hasta que apareció Dragos. Dragos es rumano, ¿sí? Y por una de esas casualidades de la vida, terminó en Brasil, ¿sí? En Río de Janeiro. El destino, miren la mala suerte que tuvo, que el destino eligió para que se quedara a vivir en Río de Janeiro. Qué mala suerte. Él está ya hace más o menos 25 años, ¿no? Que está en Río. 23. 23 años. Por una de esas cuestiones, él llega a Brasil y empieza a trabajar de cero. Pero a ver, quiero que ustedes entiendan, de cero. Vino un sudamericano, no me voy a olvidar nunca, en el 2003, que fue cuando lo conocí, en el CENAR, hicimos un sudamericano y tenía unas chiquititas que, nada, les había empezado a enseñar hacía poquito lo que era arranque en envión. Esas chiquitas, bueno, una salió campeona panamericana en serio, fueron olímpicas, tuvieron, bueno, obviamente, se llenaron de récords nacionales, hicieron historia. Hoy algunas de esas chicas son entrenadoras y trabajan con él. Y él generó toda esta línea de desarrollo en Brasil que es impresionante. Y yo soy testigo de que es todo por él. Por supuesto, viene de la mano de que ya lo van a conocer. Siempre tiene una sonrisa, tiene una onda muy especial, es querido por todo el mundo, todo el planeta lo quiere muchísimo. Y además, por supuesto, ni hablar de que lo respetamos de una manera, como dijo recién Horacio, para nosotros es un lujo gigantesco poder hoy disfrutar de charlar un rato con él. Él ahora ya nos va a explicar sobre la base del sistema rumano, que él fue pesista de verdad. 65 y 200, ¿no, Dragos? 60, 200. Perdón, 60 Soy y viejo, 200. mas no necesito mentir. 65 no. 160 de arranque, 200 de envión en 82 kilos y medio, era en ese momento. Hagan las cuentas, es una bestialidad. Así que sabe de pesas, se ha metido abajo de una barra de verdad. Pero lo más interesante, que seguramente hoy vamos a poder compartir, es cómo lo pudo trasladar y se pudo acomodar a la realidad de Brasil, que es totalmente distinta a la realidad rumana. Y bueno, y fue trabajando y trabajando con paciencia, con ganas. Doy fe, hoy 23 años después, no perdió ni un poquito la motivación, no perdió ni un poquito la felicidad que él, que demuestra, la felicidad que desparrama
haciendo su trabajo. ¿Sí? Ni hablar de lo que decía recién, ni hablar de rendimiento. Hace poquito tuvo un alumno que hizo nada más que récord mundial, ¿sí? Récord mundial juvenil, ¿sí? 216 de envión, un chico de 220. 220, 220 de envión, ¿sí? Nosotros en Argentina soñamos que alguna vez alguien lo vamos a meter a hacer eso en un chico que pesa 100 kilos, ¿sí? Basta me contratar. Es tan Sí. simples. Bueno, no estaría para nada mal. Así que, bueno, vamos a disfrutarlo, por supuesto. Yo soy parte del alumnado y que lo voy a disfrutar muchísimo. Seguimos con nuestra línea de siempre, de ser felices acá, de disfrutar la cursada. Así que, bueno, nada, los invito a que compartamos y, bueno, y preguntemos y aprovechemos el hecho de tenerlo a Dragos acá con nosotros. Así que todo tuyo. Olá, vamos começar. Normalmente, quando se hace esse tipo de cursos, aí começam apresentações, tal, mas a mim não me interessa como vocês se chamam, não vamos perder tempo com 50 tal nomes e por aí vai. Vamos começar com o que interessa, e vocês vão perguntar e vamos ir, não? Vamos falar um com o outro. Vai aparecer, esse curso tem um nível tecnológico impressionante, então até tem a legenda, se quem não entende vai aparecer em rumano e vai aparecer em espanhol, certo? Não se preocupem, todo mundo vai entender. Qualquer problema, o Cláudio vai responder, o Cláudio vai traduzir, que ele me entende melhor depois de tantos anos, não? Começamos com a escola rumana, não? De onde é toda a minha base, toda a minha inspiração. E, são duas vertentes dessa cultura rumana, uma de qual o professor Anselmo tive um contato direto, que é o Lázaro Baroga, e outra que tive o prazer de ser o meu treinador, que isto é uma escola um pouco diferente, mas lógico, com origem na escola do Lázaro Baroga. Até final dos anos 80, 70, nós não temos uma escola própria, não? Então, era inspiração russa, era inspiração alemã, era inspiração polaca, muito forte polaca. A Polônia, naquele tempo, era das grandes potências de levantamento de peso, e não só de levantamento de peso, como esporte em geral, porque vocês têm que entender que, apesar que nós somos da Europa de Este, os rumenos não gostam muito não gostavam de fazer desporto, não temos tradição de desporto. O desporto começou depois da Segunda Guerra Mundial, com a implementação dos comunistas que queriam, através disso, essas coisas populistas, enfim. Mas nós não temos tradição nisso, em desporto. Em cambio, por exemplo, Polônia, não, sempre tive tradição em esporte. Hungária, sempre tive tradição em esporte. Alemanha, sempre tive tradição em esporte. E outros países, nós não, nós humanos não temos, então foi um pouquinho mais difícil de nós crescer no desporte, fazer essa base, fazer esse crescimento, não? E uma das grandes dificuldades foi de estabelecer essa escola própria, não? Então, para você entender, a primeira medalha no Campeonato Mundial Adulto foi ganha em 1971. Então, demoramos quase 20 anos para ter uma medalha no Campeonato Mundial, com todo o investimento do governo, tudo assim. Depois, assim, no final de 70, o Lázaro Baroga viu que ele foi primeiro medalhista no campeonato europeu que nós temos, Lázaro Baroga. Ele percebeu que com a metodologia que temos, vai de um lado, vai do outro, não conseguimos nada. Aí conseguiu fazer uma metodologia própria e começaram a investir, a ser que é a base fundamental para ter uma seleção boa. Para a primeira vez, hicimos lá a seleção nacional júnior. Começamos a ter seleção nacional júnior, começamos com 1981. Então, os resultados foram espetaculares. Subimos assim,
Em quase 30 anos temos uma medalha no Mundial e no resto 30 anos temos, sei lá, 40, 50, com olímpicas juntas. Então, o crescimento foi fantástico depois que apareceu lá a seleção júnior, não? Como eu já acabei de dizer, influência muito forte russa e polaca, alemã, e começou, naquela época, começou, anos 80 começou a chegar a influência búlgara. Então, essa planilha de treino que está apresentada, essas teorias de treinamento que vocês estão vendo, elas são genéricas, genéricas. Então, se o treinador ele aprende a utilizar, temos parâmetros, ele usa como quer, depende da sua experiência, de que ele gosta. Tem gente que trabalha mais intenso, tem gente que trabalha mais repetições, enfim, a afinidade de cada treinador. Então, na Romênia aconteceu o mesmo, porque os treinadores tinham liberdade de mudar o treinamento, não eram obrigados de usar uma planilha única. Tipo, eram mais de 30, 40 clubes e cada um usava um treinamento diferenciado, não? E foi incrível porque apareceram vários exercícios romanos que foram criados e se difundiram no mundo. Por exemplo, esse tirón alto de Aranco, nós lo hacemos diferente, ele foi difundido depois no mundo, lo hacemos sem entrada, não? Normal, o tradicional é com entrada, nós não lo hacemos com entrada. Aí depois se difundiu um treinador romano que descobriu, que criou isso nos anos 70, aí depois tivemos um grande metodólogo que difundiu muito e valorizou muito a cultura rumena de periodização, que é Tudor Bompa. Tudor Bompa ele é originário do atletismo, não? Então, se fundamentou muito bem a base toda sendo rumena. Ele conseguiu fundamentar, foi primeiro, a verdade, no mundo, por isso até ficou tão famoso, periodizou o treinamento de fisiculturistas, não, de bodybuilding, tipo Arnold Schwarzenegger, Franco, começaram a treinar planilhas periodizadas dele, então se foi, tiveram um sucesso fantástico. Também a escola rumena foi muito bem valorizada por isso. Mas foi engraçado porque Tudor Bompa, por exemplo, era totalmente contra o treinamento de força. Ele vem do atletismo, então para ele fazer força seria matar a potência. Em dia de hoje, em dia não, faz muito tempo, faz uns 10, 15 anos que já mudou isso. Fui obrigado a mudar. Aí, mas é assim mesmo, é contínuo, cada um tem sua opinião, e ele demonstra que é um tipo inteligente, porque se adaptou e mudou. Não insistiu lá, vamos lá, e por aí vai. Então, e isso é um exemplo que todos nós temos que fazer. Todos nós temos que fazer. Por exemplo, estou treinando aqui no Brasil há 23 anos, então praticamente nunca tivemos a mesma planilha de treinamento aí nesse tempo. São 52 semanas, são 52 semanas de planilhas diferentes, não? É, Infelizmente não temos férias porque temos tipo um recovery, mas não tem férias, não, porque depois das férias tem dias livres, final, ano novo, os atletas podem passear sem problema nenhum depois de uma competência, mas as férias, se quedar um mês sem fazer nada, é impossível. A gente não temos isso. E, e eu tento variar tanto, porque eu sofri muito com a monotonia do treino no levantamento de peso. Sofri muito como atleta com essa monotonia de repetições, repetições. Esse treinador que eu tinha, que falei que ele abriu essa escola nova rumana, não? Ele era louco era muito louco com isso. Por exemplo, vamos treinar força.
Aí hacíamos sentadilhas para trás, 10 séries de 5 repetições com 80 repetições a la manhã. A la tarde hacemos 12 de 4 adelante. Amanhã de novo, tá. Então você imagina isso. É muito pesado, repetições. Como teste é fantástico, porque poucos resistem, mas não somos criados para resistir. É muito, não é necessário, mas demonstra que o limite humano, nós temos que buscar o limite humano em todos os momentos. Então, às vezes, fazer esses treinamentos que lo hacemos em dia de hoje, temos que entender esse treinamento dos dois pontos de vista. Se é um treinamento para alta performance, é um outro treinamento para uma futura alta performance, ou é um treinamento comercial. Tipo, vamos copiar o treinamento do CrossFit e dar uma hora de aula para levantamento de peso. Então, se tu tem só uma hora de aula, já você é super limitado. Então é muito difícil. Se você tem só um treino à manhã, à tarde, porque tem trabalho, se estuda, essas coisas, então você já mais limitado. Então não adianta você mirar essas periodizações, esse treinamento que outros atletas estão fazendo, tipo, eu vou treinar que a campeona olímpica está treinando. Tá, mas tu tem as mesmas condições, tem o mesmo tempo, aí eu vou fazer a mesma periodização. Não vai conseguir fazer sim essas condições que alguém como me chama, de esse nível se permite ter, não? Por exemplo, em dia de hoje, aqui no Brasil nós temos dois, como é os atletas, eu tenho dois períodos, somente no período de camping, o resto não conseguimos fazer, porque vocês sabem, hace muito calor, é muito difícil, então necessita entre primeiro e segundo treino uma recuperação muito boa. Temos que bajar a temperatura do corpo, por isso precisamos de ar condicionado, o atleta sair de lá, tomar banho, comer bem, estar em ar-condicionado e depois tentar à tarde outro treino. Senão não vale a pena. Senão vale muito mais a pena ser um treino dividido em dois e da manhã e depois lo deixa descansar, porque come, tenta se recuperar, não se queda, não se queda em calor. Me O mostraste calor, ¿te acordás que me mostraste la cascada, la cayoeira que hiciste a la vuelta del gimnasio para sim. meterse ahí después entre Sim, sim. Não, sesiones? essa se tornou até um período, um sistema, tipo, a gente treinava uma hora um pouco, aí depois fazíamos um intervalo de uma hora que todo mundo tomava banho para tentar baixar a temperatura do corpo, para tentar parar a perda proteica do músculo, não? Porque quanto mais calor, o músculo se queima totalmente, não? Então, são os problemas de adaptação. Aí vou falar com alguém de Patagônia, ele não tem esses problemas. Não se estressa com isso aí. Então, por isso estou falando. Cada um, não, vamos ser assim, vamos ser em Patagônia, uma hora, paramos, fazer um banho. Não é necessário isso. Pode continuar, não necessita banho. Não? Salís afuera y ya É, se baja la temperatura del cuerpo. aí não há essa preocupação. Mas, para mim, foi muito importante essas loucuras do meu treinador, que eu entendi qual é o limite humano, entendiste? Por isso, eh, não sei, diferente de muitos treinadores, a mim me encanta CrossFit, porque é verdadeiro limite, é um puro limite humano, entendiste? Porque eles falam de periodização, essas coisas. Não, é limite humano puro, não existe essa de periodização. Não tem como combinar isso. Não, vamos ser. Não, não há como combinar, não tem como ser uma periodização quando tu não sabe que vai competir. Isso não é, ninguém não sabe que vai competir na hora, então tem que treinar tudo. Mas a mim me encanta, entendiste? Você treinar e chegar no limite humano, bom, é sensacional. É sensacional. É, mais ainda quando tu tem atrás de você essa desculpa sempre, não. Se estamos na guerra, tem que continuar. Está morto, tem que continuar. Se era na guerra. Entendeu? No desporte, não pode falar isso porque ninguém no desporte está na guerra. Mas no CrossFit estamos na guerra, então não existe limite humano.
Então, meu treinamento, claro, é mais baseado em um volume muito alto de repetições. E também devido a mais um fato, não? Esse componente técnico. Eu, como atleta, eu tive graves problemas de flexibilidade, mobilidade, tudo. E de aprendizagem. Fui sempre um chico muito limitado para aprender, então qualquer gesto motor, não jogava nada bem, futebol, luta, nada. Mas despacito, despacito eu entendia, mas bem despacito. Por exemplo, para eu conseguir fazer o envión del pecho, ¿no? Demorei 6 anos para aprender, para vocês entenderem. Aí ele tipo chega a me dizer que não, tem que aprender a técnica em 6 meses. Aí eu demorei 6 anos. Tudo ok, eu sou mais estúpido, mas vamos com calma, não? Tem que trabalhar um pouco, não, para isso. Olha, 6 anos trabalhando bem na seleção, com treinadores muito buenos. E chegamos em um ponto que, tipo, colocava 80 no pecho e hacía 70 del envión, para entender. Não conseguia ser, não entendia, não me sentia bem. Naquele tempo as barras eram um pouquinho mais duras, um pouquinho não, muito mais duras que então, era muito difícil. Quando passei de 180, a barra começou, ficou se quedar mais flexível. Aí sim que eu entendi, aí tinha outros treinadores me falaram, não, mira, assim vamos fazer, tu vai estar sentindo, né? Aí que comecei, aí consegui até ser 190 duas vezes do peito. Quando isso eu não acreditei, fui melhor do que 200, porque 192 era inimaginável, tipo, oh, estou dominando o envión, finalmente, depois de de tanto tempo estou dominando o envión. Então, eu pergunto a vocês, quantas repetições de envión eu fiz para aprender envión? Entendiste? É uma pergunta muito pesada. Quantas perguntas vocês precisam para aprender a parte técnica? Depende de cada um. Entendiste? É muito difícil para eu te dar uma planilha, ou Cláudio, sei lá. Não, com 235 repetições vai aprender el arranco. Como tu vai definir isso, entendeste? É um componente muito complicado, muito complicado. E ao redor tem outros componentes, que são os tirones, ou exercícios que você está fazendo para tentar entender, para tentar aprimorar. Aí se forma uma bolha que atrai muito, como se chama, esse número de repetições, de variáveis, aí se destrui tudo isso. Tem que ter uma planificação. E se teu atleta não arranca, tu te interessa com arranque, se não, faça o envión, se preocupe com o envión. Acontecem muitos erros eu vou falar dos erros que mais comuns que acontecem em metodologias de todo o mundo, do Egito, onde eu me quedei no Egito como treinador principal, mas não tiveram várias outras coisas que aconteceram, eu não quis quedar lá. Del Egito até Argentina, Brasil, em qualquer lugar, o arranco que mata o envión, e o arranco mata o envión. Vocês pensam, miram os alunos que eles estão treinando e o arranco se estende a essas. Aqui na Argentina é popularizada essa planilha cubana, Cláudio? Esse sistema cubano. No, mira, ahora dio clases Román, ¿cómo decís? El Roman, pero él explicó un poquito generalidades y me echó un poquito cómo trabaja él, y Ariel, el otro profe, dio un poquito método soviético, que bueno, que es muy parecido al método cubano. Sí, un poquito lo que estamos buscando con esta diplomatura es precisamente invitándote a vos, y bueno, también habló Horacio, yo en la próxima clase también voy a dar otra metodología. Es bueno dar opciones, ¿viste? Sim. Para que Mas a discussão é que em todas essas opções, o arranco mata o envión. Em todas elas.
Son Entonces, generalidades, exactamente, son cosas que no se cambian. ustedes pegan, por exemplo, se pegar um campeonato, vamos pegar o campeonato nacional argentino, quantos atletas não conseguem fazer o envión? Depois de hacer um clean pesado, ok, essa é a força, mas tem que fazer o envión. Quantos estão perdendo esse envión na última tentativa? Brasil lo mesmo, Brasil lo mesmo. Em todo mundo praticamente acontece, em muitos lugares acontece isso. Entonces, já é um ponto de vocês amanhã, quando vão no treino, quando estão vendo lá o treinamento, a periodização, pensar, porque os cubanos colocam o mesmo número de repetições, arranco envión. Então, el envión se va, não há como aguentar el envión tantas repetições de arranco, certo? Então, pensa muito nisso. Vamos entrar. Esse é o princípio do treinamento de você se adaptar para ter um êxito, certo? O tipo pegou uma bicicleta na altura, fez um buraco na parede e tive êxito matar o inimigo. Exatamente essa é a estrutura do que vocês vão ter na cabeça. Seria os exercícios que vocês têm, a musculatura que a gente usa e final. Tem que ter muito claro isso. Vocês têm que ter muito claro isso. Porque a verdade, o treinamento no final é isso aí. Acumulação, transformação, realização. Certo? Isso que vocês têm que ter claramente na cabeça. Que de treinar, vamos treinar, tá? E daí, que vai acontecer no final, certo? Eu posso fazer perguntas? Só assim, general, só para ativar. Dessas três, qual vocês acham que é mais difícil de ser head? Mais sensível e determinante para o resultado final? Para mí la realización. Esse é o resultado final. Ujú. Aí pensam, ninguém não habla nada, o chat. Sí, viene el chat. Ahí fíjate, te están mandando en el chat. Hay un par de transformaciones ahí. É, muita gente acertou. É a transformação. Essa é mais difícil. Você pode treinar o que tu quer. Vou treinar levantamento de peso correndo na praia. Aí vou treinar muito, ou vou aumentar, por exemplo, vamos treinar pesado, aumentamos a sentadilha, aí montamos outras coisas, arranco em força, arranco em parado, aumentamos tudo. Agora, como vai ser transformado isso em resultado final de arranco e envión? Esse é muito difícil. Esse é muito difícil. Essa transformação dessa acumulação, a mais fácil é a acumulação. Aí tu coloca lá tranquilo o que tu quer, não é problema. Agora, como você vai transformar isso em um resultado? É isso que é muito difícil, certo? E tem outra coisa diferente que nós temos, é uma visão geral que a gente sabe de princípios de treinamento, de supercompensação, estímulo, desceu, subiu, se recuperou, por aí vai. E temos essa visão idílica do treino, que o tipo vai subir sempre, nunca vai parar. Dá 10 a 40 anos, ele só vai subir sem parar. Só que em dia de noite, faz tempo que existe essa opinião. Eu não sabia, e há alguns anos atrás eu encontrei o princípio de homeorese. O princípio de homeorese é um princípio novo, mas que eu não sei se todo mundo sabe esse princípio, ficou ouvindo desse princípio. Algum de vocês sabem desse princípio? É um princípio muito novo. Tem poucos livros e outra coisa como é difícil de ser aceitado, porque às vezes nós aceitamos, por exemplo, isso é muito bonito isso.
é bem tranquilo. É fácil para o professor te dar a classe disso e dizer que isso vai acontecer, aí tu te queda tranquilo que isso vai acontecer. Aqui não, com o meu Oreza não vai acontecer isso, porque nunca você vai voltar a ser que você estava antes. Tem várias coisas assim filosóficas, tipo, você pega a mesma água do rio duas vezes? Não, porque a água passou e já é outra água, não mais ou menos isso. Mas esse princípio de homeostase que tu vai voltar a ser, o organismo vai se recuperar, não. E homeorese, uma diferença, esses sistemas que vão pegar uma nova direção. Então, essa direção vai ficar um pouquinho tu vai tentar controlar ela. Às vezes é muito bacana, às vezes é para baixo isso. Tipo, você fez demais e a pessoa também não se recuperou. Então, depende muito, muito do entendimento de cada treinador. Muito do feeling de cada treinador. Esse feeling é diário. É diário, infelizmente é diário isso. Por exemplo, para você entender, estamos em um período, vamos dizer, um treino de 90%, então estamos treinando 90%, vamos treinar a parte técnica bem, já estamos em período pré-competicional, subindo já para competicional, e tu está vendo que teu atleta está muito bem naquele dia. Então, você pode tentar até bater o recorde com ele naquele momento. Ou pode tentar fazer outro tipo de testes. Tipo, se arranca 92 vezes, vou tentar 3 vezes com ele. Pode tentar sair da planilha, apesar que não está escrito. Mas você percebeu naquele momento que ele está muito bem, e você faz isso. E ao contrário, ele está muito mal. Então, aquilo, uma repetição com 90 está morto, aí vai reduzir também. Então, esse princípio, para mim, ele explica muito melhor, a homeorese explica muito melhor a ação do treinador. Uma ação que é contínua e permanente. Permanente essa ação. Assim será simples, a gente faz uma planilha de treino, eu te mando, e tu faz, sem problema nenhum, né? Mas não funciona, porque quando a intervenção do treinador é efetiva e os resultados são muito melhores, os resultados aparecem muito mais rápidos e são muito mais altos, de que ele ficar preso está muito bem, mas vai voltar, vai fazer aquele período de, sei lá, de acomodação, vai voltar a fazer um treinamento de ordinário, normal, porque assim está escrito lá na planilha. Não, se ele já subiu e ele dá para ver que está muito bem, você tem que administrar isso e mudar tudo aquelas cargas que você preconizou. E esse é muito complicado fazer, especialmente quando tu tem muito atletas, é bem complicado de você, como se chama, fazer esse papel, especialmente quem treina sozinho, como estou dizendo, treinador, quem está sozinho e não está, como se chama, apoiado, não tem um auxiliar, por aí vai, que é meu caso, eu não tenho auxiliar. E voltamos também a essa parte de repetições, que vocês vão ouvir essa palavra sempre, não? E esse princípio esse caráter de cíclico desenvolvimento, esse em espiral, também é uma quintessência fantástica, porque, na verdade, você vai criar uma base que te permite de subir continuamente, certo? Está dizendo, pô, mas continuamente até 100 anos? Não, vamos com calma, hein? Já começa vários fatores fisiológicos que vão impedir você crescer dessa maneira. Então, o que acontece? Quanto tempo o atleta vai conseguir chegar aqui em repetições? Ele vai subir o resultado, ele vai subir cada vez sem problema, vai subir mais, vai subir menos, mas vai subir. Por exemplo, meus atletas mais antigos, com 35 anos,
Depois de 17 anos de treino, tipo Liliane, Menezes e por aí vai, já que ainda batiam os recordes personais, depois de tanto tempo, devido a essa base que tu está aí fazendo. E olha, uma das partes do currículo, que nunca coloquei isso no currículo, só que agora tu pode colocar no currículo que é muito bem visto, bem visto. Então, depois de, por exemplo, só aqui na nível internacional há 23 anos, e eu não tenho nenhum atleta que caiu no doping. Então, é uma coisa de currículo muito bacana, entendeu? Então, o que acontece? Então, pronto, vamos fazer isso e vamos aqui para frente. No momento que o atleta ele não vai conseguir fazer mais isso, vai encurtar, e os resultados já vão, não vão, vão parar de crescer. Então, o que acontece naquele momento? Vamos dizer que o cara é campeão olímpico. Ele vai manter, de repente, pega mais uma medalha olímpica no próximo ciclo, só mantendo. Só mantendo. Então, você tem que ser muito atento onde vai acabar isso. Mas o resultado em si, ele vai parar de crescer. O resultado em si vai parar de crescer. O levantamento de peso tem outra característica que é muito bacana, que seria quando você chegar nesse limite também, que salva também no resultado é subir de categoria. Também ajuda. O levantamento de peso também tem isso. Então, também ajuda um pouco, não vai subir o resultado, ok. Mas se você percebe que quem sobe assim, ele, por exemplo, o índice Sinclair ele nunca sobe. Tem muita gente que faz isso. Sobe na base do peso corporal, não na base de trabalho. Não, mas estou levantando mais. Mas o índice Sinclair dele já é parado há 4, 5 anos. Subiu porque subiu o peso corporal. Então, presta atenção. A gente teve um caso clássico aqui do menino, até tivemos uma conversa, eu expliquei para os brasileiros que aí não, falaram que não estou exagerando. Ele tipo não subia há 4, 5 anos o resultado. Ele competiu com 15 anos, nem lembro qual categoria era naquele tempo, 50 um pouco. Depois subiu, 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 cada ano subia uma categoria. Ele conseguiu chegar na categoria 94 e fiz 145 com 170 com 20 anos. Nunca mais fiz mais que isso. Nunca mais fiz mais que isso. Com todas as condições, dinheiro, tudo. Nunca mais fiz mais que isso. Porque a subida dele fui sempre na base de peso corporal, não fui na base de repetições, de trabalho, vamos dizer assim. Não fui na base de repetições, de intensidade, fui na base de trabalho. Infelizmente, em dia de hoje, por exemplo, não temos nossa campeona mundial, recordista mundial youth, da categoria 40. Então, competiu, ela fez 57 com 77, recorde mundial 77 com 40 quilos, e com 42 quilos, na competição antes do campeonato mundial, ela fez 62 com 81, e agora com 47 quilos fiz 62 com 83. Então, depois de 6 meses, 7 meses, fui final do abril, ela competiu praticamente 1º de maio, competiu. Fui final do abril, 1º de maio, a competição dela, lá no Peru. E agora? Que trabalho foi feito? Os treinadores, que trabalho fizeram com ela? Porque de crescer, bom, paciência, cresceu, vai fazer o quê? Mais o resultado. Então ficaram felizes, esse é um caso típico de treinar intensidade e usar essa intensidade, sobe, descanse bem, usa a intensidade, descansa bem, treina pouca repetição, muita pouca repetição para descansar mais, para dar mais intensidade. Os resultados estão subindo e param, e quando param, mas param de vez. Não tem mais substância para crescer, entendeu? Aqui, por exemplo, em homeorese, esse método é a base fisiológica do método búlgaro, certo? É um método que o cara vai isso mesmo. Só que era para trás, para sustentar essa intensidade alta, para permitir esse desempenho enorme, isso é outra coisa, é outro assunto que em dia de hoje
ninguém não hace mais isso. Não. Então, quando os búlgaros também pararam, também parou nisso. E se, especialmente com a carga hormonal que temos, se vocês vão ver, os búlgaros são os júniores que chegam e se quedam assim, fazem aquele resultado de júnior e de adultos só vão crescer isso. Só vão e vão. Se tu pegar Carlos Nassar, aí pegar o Sinclair dele da categoria menor, 77, como estava, de 81, 85, 88, 89, desculpa, ano passado, é 94 agora. É, ficou o mesmo, certo? Subiu o peso corporal e permite ser campeão mundial e permite ser campeão olímpico, porque chegou no top. Mas se você não tem essa projeção de chegar no top, tu tem que trabalhar mais desse jeito, tem que tentar outra coisa. Ele conseguiu chegar, se deu muito bem com isso. Já com 17 anos, já alcançou alta performance. Uma alta performance a nível mundial adulto, já alcançou com 17 anos. Aí o tipo chegou de nada, alcançou, bom, ok. Então, não são exemplos de ser seguidos, nem periodização, nem nada, infelizmente. E todo mundo vai seguir o exemplo dele porque é campeão mundial. E não vão chegar lá, não vão crescer mais. Então, treinam bem os atletas de vocês, preparam muito bem eles fisicamente, muito bem tecnicamente, porque os resultados vão ser muito melhores e muito mais duradouros. Por exemplo, outra característica desses atletas que o Cláudio já viu lá em 2003, nenhum deles não fez uma cirurgia. Eu não tenho atletas que têm lesões que precisam de cirurgia. Devido a quê? Devido ao bom preparo físico que eles têm. Porque, por exemplo, todos os atletas de alta performance que temos aqui no continente, desse triângulo Venezuela, Equador e Colômbia, todos vivem sonho na base das cirurgias. Acontece, sobe, se segura um pouco, cirurgia, aí volta, aí vai de novo, intensidade, cirurgia. Aí pô, parou porque tinha muita dor, não aguentava mais. Então, é um pouquinho complicado isso. Como nossos países têm. é, não quero desrespeitar ninguém, não quero desrespeitar o Equador, não quero desrespeitar a Colômbia. Venezuela já é outro regime. Mas, tanto a Colômbia, eles têm cuidado com essa parte humana, sem problema nenhuma, mas é muito menos do que tem na Argentina, por exemplo. Muito menos que importa, entende? Ainda é uma ferramenta de trabalho. E aquele atleta fantástico que vocês o veem lá na Colômbia, o tipo não é tão estressado, que tem mais três, quatro que estão regando, e então você pode tentar apertar, fazer pressão, e por aí vai com ele, se vai se lastimar. Então, por exemplo, se tu pergunte a Cláudio, o Roman, vão te dizer inúmeros nomes de tipos que eram sensacionais e sumiram como nada. Infelizmente, depois se arrastaram e não chegaram em nenhum lugar. Então, em todo esse tempo, que a certidão que tem no dia de hoje é isso, repetições, volume. E o volume te segura de qualquer maneira. Te segura também na parte técnica, também na parte de preparação física, evitando tuas lesões, não? Lógico, bem trabalhado, não? Então, não sei, cada um vai colocar essas quantidades de repetições que pode fazer em uma aula comercial ou um treino que de tantas horas, e aí cada um tem que adaptar, mas o máximo disso vai assegurar um bom desempenho. Isso é uma certidão disso. O Cláudio, a Liliane, ela competiu agora, domingo. Tive uma copa lá, com 40 anos, este 100 quilos de envio. Ela, com 19 anos, se tornou a primeira brasileira a ser mais de 100 quilos. E agora, com 40, também a ser 100 quilos. Sem usar nada, sem usar joelheira, sem usar faixa, cinturão, sem usar nada.
sem nada, sem não na dolor, sem nada, depois de tanto tempo. Aí conta. Por exemplo, me lembra uma das coisas desses dados, eu treinava ela e ela acusou dor na rodilha, não? Então, fui uma vez, acontece, passou outra vez em outra preparação, lo mesmo, aí pesquisando o caderno del treino, eu vi que uma combinação de séries com repetições, era exatamente nesse período que ela tinha essa dolor. Aí eu cambiei isso, eu nunca mais tive dolor no, na rodilha, entendeu? Então, acontece, por isso tem que ser sempre atento e trabalhar bem isso. Então, se uma pessoa, imagina uma pessoa que nem com 40 anos não precisa de nada para ser 100 quilos, e tinha dor na rodilha. Então, não tem rodilha que aguenta aquele número de repetições bárbaros ou a intensidade que... Então, por isso eu quero ser entendido, entendeu? Você que habla, não, a série repetições, muitas, muitas, mas não tanto, fica atento. Esse é o equilíbrio que vamos ter que encontrar. Não, não... Entonces, antes que entrenar mucho y mal, prefiero entrenar poco y mal. Claramente, claramente, tem que preservar a pessoa. Tem que preservar a pessoa. Isso é mais importante, preservar o ser humano. É a coisa mais importante. O treinamento já, ele, com essas contradições do treinamento da força, metodologias que aparecem, tudo que vocês estão lendo, que é muito difícil ser aplicado em dia a dia, certo? Mas vocês têm que respeitar isso e ter uma visão, um parâmetro, não? Mas para entender tudo isso, não? Uma das coisas que mais percebemos, por exemplo, seria esse intervalo que lo temos, por exemplo, no levantamento de peso, atletas começando com categoria menor, chega no Lacha, categoria maior, aí tem uma disputa de 6 minutos para ser 3 movimentos altos, de alto nível, tipo 100%, todas são em torno de 100%. Então, já começando com isso, todos esses princípios fisiológicos são buenos, mas eu tenho que respeitar o regulamento. Se eu tenho 2 minutos, são 2 minutos, não posso pedir mais de 2 minutos. Acabou. Entendiste? Tipo, não recuperou. Eu posso fazer o quê? Não recuperou, tem que entrar, tem que ser treinado para isso. Então, se tu estás perguntando todos aqueles manuais de fisiologia que eu estou lendo, regulamento é assim. Não pode ser nada. Regulamento não tem que saber, não sabe de fisiologia. Me falou 2 minutos, são 2 minutos. Então, nós temos que adaptar tudo, não? E respeitar tudo o que está acontecendo, respeitar tudo que esses teóricos estão trazendo, porque não lo fazem para vai vender livro. Não, lhe gostam disso, são coisas novas, aparecem novos estudos e vamos na frente, vamos adelante, certo? Chegamos finalmente a uma preparação, essa é uma preparação clássica, antiga, mas é a base da preparação rumeno hasta em dia de hoje. Por quê? Porque despacito, despacito, os romanos também, como todos, os russos também, todos foram por lado dos búlgaros, porque eles tinham melhor rendimento. O tipo se tornava campeão olímpico em poucos anos. Então, para que eu demorar com a preparação a longo prazo, esperar, iniciante, avançado, maturação, vai lá rápido, lo hace campeão olímpico e listo. Mas o tipo muere com 30 anos. O problema é dele, não é minha. Meu problema é ter um campeão olímpico, não é que o tipo hace depois, entendeste? Aí vou ser outro campeão olímpico. Aí, despacito, despacito, todos os países fizeram isso. Só que despacito, despacito, os países estão começando a volver. Estão começando a volver a isso. E está dizendo, não, mas essa é muito difícil, as culturas são muito difíceis. Eu treinei agora no Egito. Se vocês me falam de cultura, vai no Egito para ver. Da tradição, são muito complicados, muito complicados.
E como era o principal, eles aceitaram, não tive problema. Então, como estávamos muito cerca da várias competições internacionais, Mediterranean Cup, Campeonato Mundial, Campeonato Júnior da África, então não tinha como mudar em planificação que eles estavam fazendo, não tinha como mudar muito nisso, mas teria muitos atletas, temos condições fantásticas de treinos lá. Aí, esses atletas que eram da segundo escalão se quedaram comigo, eles conseguiram, em um mês e meio, superar os titulares, treinando esse tipo de treinamento, e tipos não acreditaram, porque me falaram, não, vai morrer todo mundo. Não, ninguém não tive lesão. Nenhum tive algum tipo de lesão. Então, superaram os titulares, não acreditavam como você conseguiram ser. Aí competiram muito bem em campeonato na Mediterranean Cup, não? E no Mundial, lógico, foram outros que também foi a mesma discussão. Mira, esse treino não é bueno, vamos mudar um pouquinho, tentar, dar tal. Sim, não? Agredir muito, não? E resultados foram muito malos, muito malos. Por um tipo que hace os 180 se quedar com 162 quilos, é muito malo o resultado. E todos os resultados foram malos. Sí, Mas sí, porque, lo vi competir. Al é, chico al 7-9. sim. Aí, o tipo este 82,9 no treino. Este 195 parado. Aí, ele tipo, com 81 quilos. Entendeste? Aí é complicado. A Chica também, a Sara competiu mal também. Mas não há. Se vocês não têm essa base, no momento, essa aproximação da competição, tal, e isso se torna muito estável. A Sara, por exemplo, todo mundo lá no Egito, uma pressão enorme em cima dela, não? Porque era para ser campeã mundial. Aí, no último momento, Olivia Reeves subiu de categoria. Pô, aí, aí, aí acabou. Aí, é psicológico já, entendiste? Era campeã mundial, aí, pum, não é mais campeã mundial. Ela sabia que não vai ganhar a Olivia Reeves. Mas até assim, como eu falo, o treinamento te mantém. Essas repetições aqui mantêm vocês, não? Então, estão vendo ele nessa preparação clássica de, como chama, de Baroga, ele não passava de 800 repetições, certo? E no meu treinador, temos treinamentos de 1.200 repetições. 1.200 repetições é enorme. É uma quantidade, mas dá para ser feito. Assim, uma semana, um microciclo. Dá para ser feito, sim, sem problema nenhum. Então ele parou nesse 800, mas está dizendo, mas por que essa tabela com 1.000 repetições? Qual é o sentido? Aqui chegamos nisso. Essas planilhas todas, o Baroga também pediu ajuda disso, não? Quem hacía isso são os engenheiros. E aí no levantamento de peso há muito engenheiro que faz essa, e se queda bonito, não? Porque é 100% de intensidade, com 1.000 repetições, e às vezes se quedam coisitas assim, por exemplo, cubanos, a intensidade, aí cresce de um em um, é bonito, aí o tipo tiram todo tipo de exercícios só para ser essa escala bonita, para não incomodar essa apresentação gráfica, entendiste? E isso não vai acontecer na realidade, mas eu sou engenheiro, sabe? Não, isso não pode existir, que é um parâmetro variável, não pode controlar, então isso não existe. Ok, não existir. Mas no treino tu vai usar isso, entendiste? Enfim, então nunca vocês vão ver essas partes de contadas de quantas sentadilhas de aranco, como se chama? Overhead squat. E é isso. Overhead squat em inglês, na verdade, é errado. Né? Normal seria snatch squat. Porque overhead squat tu pode fazer com uma bola. E não é snatch squat, é overhead squat. Mas tu com a bola, tu vai fazendo snatch squat? Não, não está fazendo snatch squat com uma bola, não? Ou um bastão, ou com a mão fechada, ou sei que seja. Mas
Isso foi assim, só um intervalo para vocês perceber a minha influência na língua inglesa também, entendeu? Porque já tenho em português, agora vou entrar no espanhol. Sou fantástico como linguista, entendeu? Não, eu quero simplificar, na verdade. Onde chegar, quero simplificar ao máximo. Aí por isso quero apresentar uma versão simplificada de tudo, não? Então, essas coisas apresentadas bonitas, essas aqui, por exemplo, tudo que estão vendo, normalmente, eu acho que bonito isso. Vocês pensam que existe isso na realidade? Mas engenheiros adoram isso. Olha só que lindo. É lindo isso. Entendiste? Porque nós somos de levantamento de peso, mas não somos. Quem é de esporte, não sei o quê, não se preocupa tanto com matemática. Tu vai estudar matemática ou vai correr? Ou vai jogar bola, ou vai. Matemática. Tem que ter problema mental com um atleta e bueno na matemática. Tipo, não é tão comum assim, não, entendiste? O tipo é complicado já tem alguns problemas psicológicos para ter boas nas duas, não? Então, fui apelado para hacer todas essas planilhas, esses tipos, não? Aí saíram esses desenhos bonitos que nunca vão acontecer. Mas você aprende na escola isso. Tem que fazer isso, ter assim, se não é assim. É... Lógico que tu tem que ter uma percepção desse crescimento que vai ter com teu atleta, entendiste? Então, se, vamos dizer, teu atleta hace 200 quilos no total, com 15 anos. Então, o nível olímpico é 400 quilos. Aí você consegue fazer essa linha linda, não sei quantos anos você decide isso. É, então, vamos dizer que com 20 anos, me vão dar opinião aqui no chat. Com 20 anos, qual seria? Quantos quilos vocês colocariam? Vamos dizer 15, 20 anos, e depois com quantos anos ele faria 400? Dá uma opinião de vocês. Com 30, pô, pode ser, pode ser. Claro que com 30 seria o Marcos Arigoni deu 30, seria mais sensado com 30, como eu apresentei. Com 30 seria melhor, mas vamos tentar. Com 20, Marcos, quantos seriam? Quantos quilos ele teria que fazer no total? 300. Então, 300. Ok, ok, não tem problema. Esse é só um exemplo. Então, se ele tipo 5, aqui é 200, aqui é 300 com 20, certo? Então, vai subir 100 quilos, certo? 100 quilos dá 20 quilos por ano. Então, ele vai subir 20, 20. Vai acontecer isso 20, 20, 20? Claro que não. Se ele não vai subir aqui um pouquinho mais, e depois ele vai continuar descendo. Isso nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer de ter essa média de subida. Vai subir, vai subir, vai subir. Com 300 aqui, então, com 25 anos, eles chegarem em 400, que seria também uma coisa normal, não é? Uma idade perfeita para nossa modalidade, especialmente para as meninas. Mas, então, tranquilino, vemos que não vai acontecer isso. Ou o tipo vai subir assim, tem que ser 300 praticamente em primeiro ano. Primeiro ano, primeiros 2 anos, se não faz 300, não vai chegar no 400 nunca, para vocês entenderem. Mas o que acontece? Isso na vida vai ser fácil de ver quem vai subir. Aí o tipo me hace em primeiro ano 10 quilos. Aí todo mundo é um talento, o padre, a madre, que porque cresceu, o treinador se sente bem porque cresceu 10 quilos, o tipo não parou, o tipo está em progresso. Podemos chamar de jornal, que o tipo está em progresso. Aí me cresce mais 10 quilos também. Então, pô, sensacional, cresceu mais 10 quilos, já nos preparamos para os próximos Jogos Olímpicos, daqui a pouco o tipo chega. Não vai chegar nesse ritmo. Então, ustedes já tranquilinhos, se ustedes, cada um de ustedes pegam
separado das colegas, tá? Separado, em um quarto escuro, sem ninguém mirar o que vocês estão fazendo, certo? Você, tua consciência e os resultados que tem na mão. Aí tu pega teu atleta e tenta fazer essa trajetória. Ele é bueno. Ele tem ganha medalha no sul-americano, ou ganha medalha no pan-americano, ou ganha medalha no mundial júnior, ou ganha medalha no mundial adulto. Mundial adulto com Juegos Olímpicos não praticamente chega no mesmo nível. Então, vocês vão também tentar fazer isso, mas não vai acontecer. Essa apresentação nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer, certo? Mas, até assim, com essa média, vocês entendem mais ou menos onde o teu atleta vai chegar. Porque se ele tem uma média que vai, por exemplo, aqui, a média vamos dizer que vai no 400. Mais para baixo, a média vai no 300, mais 250. Aí você já entende que não vai ser aquela coisa que você quer, certo? Então, naquele momento, você pensa, vale a pena eu destruir esse atleta de treinar, colocar sonhos, colocar... Não, vai treinar, vai manter um bom posicionamento físico, condicionamento físico importante, bem-estar de vida, mas vamos preparar outra carreira para ele. O ponto onde eu queria chegar é esse. Mas vamos preparar outra carreira para ele. Entendiste? Vocês já têm o dever de programar isso para ele. Não, pode fazer qualquer curso do mundo que eu não vou fazer esse chico fazer isso, certo? E estão vendo, por exemplo, os talentos argentinos, que eram, não, mas ele cresceu daqui a aqui e depois parou, o tipo, pô. Mas ele com certeza vai na Juegos Olímpicos. Ele já parou, faz 1 ano, 2 anos, 3 anos que parou. Como ele vai chegar em Juegos Olímpicos? Algo está errado, ou no treinamento que ele faz, ou em vários outros aspectos. E então é muito fácil de ver isso do ponto de vista matemático, certo? Se cria. Agora, essa linha média, ela é muito cruel nesse sentido. Mas, como crescimento planificado, isso nunca vai acontecer. Entenderam a diferença? Esse planificado nunca vai acontecer, mas, na realidade, pode ser criada uma média que me vai determinar se meu atleta tem condições de chegar lá no futuro e o governo argentino me vai dar US$ 1 milhão para eu treinar ele para ser campeão olímpico em Brisbane, que eu posso vender isso, entendeste? Daqui a, como se chama? Daqui a 7 anos vai ser campeão olímpico. Só um segundo aqui. Não, não tem uma, por exemplo, para tu entender que tem quanto seria melhor para cada tipo, por cada ano, não tem na, por exemplo, Mateus é um exemplo disso, porque são coisas que acontecem, por exemplo, Mateus, ele está 45,75 na categoria 89 e tive um acidente no treino. Ele se estava falando com um amigo, ele tipo que eles estavam trabalhando na mesma plataforma. Existe 100 quilos de avião, ele tipo fazia 160 também. Aí derrubaram atrás, cair de nada, não sei o que passou com ele tipo. Aí pegou o calcanhar del Mateus. Aí ele tipo, fez uma fissura. Aí se quedou sem competir. Então, ele não competiu internacionalmente, mas ele já voltou para competir no Brasil. Então, quando apareceu internacionalmente, primeira competição pan-americana, já este 55-200 um pouco, todo mundo mirou assim, já tinha uma fila de 20 pessoas para, como se chama, para pegar ele para o antidoping. Como é possível um tipo que esse no Pan-Americano esse 41 com 69, um troço assim. Aí depois de 1 ano hace 55-200. Isso é impossível, não? Aí ele subiu de categoria também, porque já era para subir de categoria. E em vez de se apresentar no campeonato, no final, no campeonato mundial, no final do ano, a ser um 155 com 190 que era programado para ser na 89, ele chegou na 112 e isso é isso. Aí no final de ano, este 68 com 215, aí todo mundo, como é que cresceu assim? Mas
Ele cresceu de categoria, da 89 para 112, é bastante peso, não? E também ele faltou, então esse período não foi tão assim curto, foi um período mais longo de tempo, entendeu? Porque ele faltou, mas dentro do treino já era tudo, ele estava para fazer um resultado uh, muito maior. Então imagina dar 40, tipo a chegar a arrancar 168, 28 quilos. Então dá 169, vamos dizer 70, fiz 215, 45 quilos, entendeu? Então dá quase 75 quilos. E no ano, entendeu? É aquela coisa que eu falei. Se o cara não me crescer aqui muito, depois não cresce mais, entendeu? O cara não cresce mais. Aí depois está dizendo, não, mas ele é sensacional, ele vai crescer. Ele O cresceu sea, 5. Fala, Cláudio. vos, dentro de tu forma de planificar, es como que la posibilidad de crecimiento la dejas libre, Sim, no sim, la regulás. O sea, si não. mejora, mejora. Si no mejora, bueno, S- tampoco. O sea, para Sim, arriba o para abajo. mas tento melhorar. Uma das características búlgaras, rumanas, são os búlgaros fazem isso e os rumanos também fazem isso. Essas tentativas de, por exemplo, tu arranca 100 quilos, tenta 105, certo? Tu tenta 105. Aí tenta uma vez, não deu certo, não, vamos, não, tenta de novo. Aquela tentativa que no limite, ela vai exigir do teu corpo uma adaptação muito maior do que qualquer outro peso. Sí, De que porque a veces, yo un poquito a veces tengo discusiones así, que fallar en un entrenamiento es parte del entrenamiento. tem pessoas que não calculam como tentativa. Como não calcular? Aquela foi mais difícil. Entendeu? Ah, ok. Por exemplo, se levanta e não hace nada, deixa a barra, né? Ah, não, ok. Não pode calcular. Mas, tipo, colocou, puxou, fiz. Claro que tentou. A energia que foi gasta nisso e foi a maior energia que foi gasta. Entendeu? Então, nós hacemos estas tentativas. De qualquer tipo vai conseguir ou não, mas vai tentar. Vai tentar, vai se acostumar com o peso. Isso é muito importante. Então, a verdade, Cláudio, isso aqui, essa quantidade de repetições enorme que nós fizemos, e possibilita a ele de tentar mais vezes esses pesos altos. Não só uma vez e volta. Ou máximo duas. Não, ele pode tentar 3, 4 vezes, porque como ele é acostumado a fazer repetições, ele vai se recuperar mais rápido. E a verdade, essa quantidade enorme de repetições tem em fase técnica, se necessita, não? Mas depois que aprende a parte técnica, não necessita tanto. Mas por quê? Porque ele vai tentar mais vezes pesado. E quanto mais vezes ele tenta pesado, mais vai conseguir subir o resultado. Essa é a ideia. Porque, por exemplo, depois até vou mostrar, por isso até perguntei, no Brasil tem uma confusão clara com as planilhas cubanas, eles não entendem zona um, zona 2, aí usam zona um, zona 2 para calcular repetições para a parte técnica, que não contam para nada, essas zonas. Não tem nenhum estímulo, não servem para nada. Aí eles lo calculam e no final o treino deles é bem pequeno. Eles não entendem muito bem isso. É, então, ah, é muito fácil de ver isso. Se esse pico que o atleta vai conseguir ter, e depois esse pico vai crescer somente na base de tentativas, não tem como. E de essas repetições. Porque, por exemplo, vou me preparar para 180, ele tentou, vamos mais na intensidade. Não. Essas repetições que vão fazer ele chegar lá, com certeza. Chegou lá devido a isso e vai subir devido a isso. E, por exemplo, esse ano também tive esse infortúnio no final de ano, ele teve um acidente de moto, não? Antes do Pan-Americano adulto. Mas subiu só 5 quilos no arranco e subiu mais 5 quilos no arremesso. Então, olha só como subiu esse ano só 10 quilos. Mas, assumo isso, tive esse infortúnio. Então, normal seria mais 10 quilos. Não? Era para fazer o 82,25, mas
ficou nisso. Aí, por exemplo, esse ano que vem vai subir, está vendo? A média se manteve. Não, são coisas que acontecem aí, enfim. Mas o que acontece? Já o 125, ele é elite mundial. Ele está na elite mundial na categoria 110. E se ele consegue mais 10 quilos, chegar a 85 dos 30, já luta para medalha, está na luta para medalha direta. Por isso estou dizendo, quanto mais chegamos perto do limite humano, é o limite humano. Então as coisas se complicam um pouquinho, não? Como vão chegar. Para piorar, que é bom para ele, nesse momento nenhum de nós não sabe, porque nenhum de nós não sabe nossas categorias, então praticamente não tem nenhum tipo de planificação em sentido, não, porque ele tem para crescer praticamente mais 10 quilos, ele fez esse 75-220 pesando 100 quilos na balança oficial, ¿Y então tem mais cuánto, 10 quilos para crescer. y vos, cuánto, vamos a suponer, ¿no? Ya lo sé que estamos suponiendo, pero vamos a suponer que las nuevas categorías, viste que ahora son 65, 75, 85, 95 y 110. Vamos a suponer que queden por varios años, vamos a suponer, vamos a ponerle buena vibra. El de 100 kilos a 110 kilos. ¿Cuánto más o menos vos calculás que va a tardar en acomodar la performance, su peso corporal con la performance de la marca, ¿no es cierto? En Sim, 110. porque o peso Dos, tres logo años. muda rápido, mas se transformar isso em quilos, e eu penso que é para Brisbane. Eu acho que para Los Angeles não vai. No llega, claro, a Los Ángeles no Não, llega. não, 2 anos é muito pouco. Claro. O sea, 2 anos seis, más o menos le calculás 4 o 6 años para é, subir 10 kilos de é, peso corporal. é. Porque, por exemplo, falar isso, claro, é um tipo que pode arrancar 200, às vezes 200, 240, sem problema. Mas precisa de tempo para isso. Precisa de tempo. Se eu vou tentar subir, como eu hablo, na base da intensidade, pode chegar a um bom resultado? Ele vai chegar em um bom resultado, vamos dizer 90 dos 30 mais rápido, mas não vai chegar em 200 com 240. Entendeu? Essa é a diferença. O sea que si te apurás, mejora más rápido, pero después también se aplana más rápido. Se aplana mais rápido. Preferís una línea más conservadora, Exatamente. pero más Ex- ex- longeva. exatamente. Perfecto. Exatamente. Entendiste? Isso aconteceu com todos, porque eu pego esses chicos júnior tal, aí eu hablo com eles que vamos fazer resultados, vamos tentar ganhar dinheiro mais rápido, mas eu hablo com eles, dinheiro de verdade é no adulto, no júnior não se ganha dinheiro. Que é importante, que paga, que o governo paga tudo. Por exemplo, essa chica ganhou, foi campeã mundial sub-17, não ganhou nada. Nada, Bueno, mas nada, nada. de eso Não estamos ganhou acostumbrados nosotros, queda um tranquilo que peso, não ganhou. se É, acostumbra. agora se era no adulto, pô, ganhava muito dinheiro, muito dinheiro. Em dia de hoje, por exemplo, um atleta de um bom nível aqui ganha em Tiago, torno de US$ 4.000 ao mês. tipo Tiago. Thiago ganha menos, porque Thiago não ganhou nunca olímpico, não. Aquela Ah, claro. categoria não é olímpica, aí não se paga a categoria olímpica. Mas Ah, com o clube, com várias outras coisas, também ganha um bom dinheiro. Entendeste? Aí para o Brasil é um bom dinheiro, US$ 4.000. Sei que na Argentina não é nada, mas tá. sí, sí, es algo. Sí, 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 es plata, queda tranquilo, sí, sí. Mas não tem jeito, como eu falei, essas minas cresceram, mas não foram muito forçadas, então por isso se seguraram, chegaram. A Jaqueline foi 3 Jogos Olímpicos, entendeu? Todos pararam 30. Rosane parou de competir ano passado, por exemplo, no alto nível. A Jaqueline ainda compete, é verdade. Aí competiu esse ano, Campeonato Brasileiro. Isto é 110 de envião. Aí eles conseguem se manter, de ponto de vista lesão, de ponto de vista médico, conseguem se manter muito tempo.
muito bem como atletas e como... ¿Y tenés ahí a mano un ejemplo de cómo planificás vos una semana, cómo distribuís más o menos para tener una idea? Tá, vamos, Dale. tem tempo, não ¿Querés me hacer fala una, assim. ¿querés hacer una pequeña pausa? Não. Bueno, dale. Então, o que acontece nesse volume esse tradicional que nós sabemos, as pessoas se encantam com isso, é de trabalhar muito isso. Trabalhar sentadillas, genuflexão, não é, Romero? Olha só o volume, 256 repetições. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo de planejamento, de fazer 256 genuflexões. Para que serve? Lembra aquele princípio de transformação. Esse é mais importante. Como eles vão se transformar isso em resultado, não sabemos. Mas, por Se exemplo, transforma Cláudio e en un eu, monstruo, se transforma. Cláudio e eu, a gente tinha uma hipertrofia de pernas absurda. Tinha umas pernas enormes que, infelizmente, não se transformavam em quilos levantados. Infelizmente, aquelas pernas enormes. É, mas por que, Cláudio? Porque estou falando disso porque essas divisões que não fazemos são mais ou menos o mesmo. Não? Então, aí naquele tempo ainda tinha, a gente fazia supino naquele tempo. Essa era que ficou do terceiro exercício, não? Que era o desenvolvimento, o push press, não? Antigo, não? Aí que sobrou foi empino, mas depois tiraram até da planificação, mas ainda ele estava incluído nisso. E diferente de, por exemplo, dos cubanos, não calculava tudo isso, tudo se calculava. Então se calculava, por exemplo, deadlift, tudo que a gente fazia era calculado, entendeu? Tirones, tudo estava calculado. Diferente de eles que tiram para sair aquela planilha maravilhosa, não? E uma das coisas mais importantes também no meu treinamento, que isso foi também como se chama, uma base muito forte de conseguir esses êxitos, fui nessas tipos de objetivos de treinamento, fui meu treinamento de acomodação. Para você conseguir esse volume grande no começo, você tem que fazer uma acomodação. Não é aquela, por exemplo, esse é clássico, no Natal, Ano Novo, aquela período de férias, praticamente não faz nada, aí comece 2 de janeiro te matando de treinar, 1 milhão de repetições. Não, não é assim. Então, esse período de acomodação é muito importante e praticamente poucas pessoas fazem. Não, agora vamos treinar. Aí vai lá. Aí, às vezes, estava vendo pessoas que treinam um treino por dia, são acostumados com isso. Aí viajam, chegam na competição, aí treinavam 2 vezes por dia, porque lá tinha tempo livre, tinha mais tempo. Mas ele não era acostumado a treinar 2 treinos. Aí a competição era uma merda, entendeu? Porque ele treinava Porque agora que vamos treinar. Para que adianta isso treinar agora antes 3, 4 dias da competição? Aí o cara treina 2 treinos por dia, entendeu? Porque lá tem tempo livre para 2 treinos por dia. Aí você só vê, é típico isso. Tem vários treinadores que fazem isso, certo? E esse período de recuperação, entendido, preciso de um dia livre, quero viajar não sei onde, com a família, não tem o menor problema. Alguns dias lá, mas não pode ficar muito tempo sem treinar, porque a nossa, como se chama, é, Es para no perder la continuidad nada más. continuidade não, e a parte articular especialmente, porque no momento que você para de treinar, a gente tem uma descompressão articular. Então, para você voltar de novo a aguentar essas cargas, vai demorar muito. Se você se apressa, ainda mata esse período de acomodação, é lesão. É lesão e acabou o treino. Aí você se arrasta com isso. Então, é muito melhor você fazer um treino muito leve, fazer um agachamento de aranco com 40 quilos, de que ficar parado. Muito melhor isso. Então, o naranco tranquilo em força, o arremesso em força, faz 3 agachamentos, ok. De que ficar totalmente parado. Na verdade, isso e é uma tendência tão moderna, gente, que até os atletas mais preguiçosos, menos atletas do mundo, que são quem?
os jogadores de futebol. Até eles estão fazendo isso em dia de hoje. Até os jogadores de futebol já têm em casa quem tem dinheiro, lógico, uma mini academia, aí vai lá, faz algumas coisas, dá uma corrida, até joga um futebol com outros amigos, entendeu? Só para se manter, nenhum deles não fica mais parado, só churrasco, cerveja, ninguém. Em dia de hoje, todo mundo faz alguma coisa. Tem um fisioterapeuta, tem um personal training, porque eles mesmos descobriram que é muito melhor isso depois começar forte, chega calendário, chega jogo, aí vai se machucar e essas coisas. Então, até eles mesmos. Então, se eles mesmos fazem isso, que são os piores atletas do mundo, pô, a gente vai fazer tranquilinho, entendeu? Esse período. E outra coisa, como me chama? Período muito importante no treinamento é esse de aproximação. Essa aproximação da competição. eh, e é bastante complicada. A gente está vendo especialmente os atletas pecando muito na parte de força, continuando a fazer agachamento muito pesado. Temos essa parte psicológica também, certo? Que a gente tem no dia de hoje. Não, eu me sinto forte, então vou competir bem. É uma ideia boa, mas aquele agachamento que tu fiz 3 dias antes, tu vai pagar o preço na competição, tá? Então, ficar muito atento com isso, entendeu? Como a gente vai fazer isso. A progressão, como a gente faz, essa de volume e intensidade, não? É, e eu gosto mais e nessa parte essas progressões de intensidade um intensidade 2 como é feita, de tentar primeiramente na base de repetição e não na base de intensidade, certo? Esse, tipo, 100 quilos de arranco, você arranca 92 vezes, então vamos tentar 93 vezes. Aí 95, uma ou duas, então beleza, vamos tentar duas ou três, certo? E aí por aí vai, entenderam? Então eu gosto mais disso e tá tudo certo, funciona dessa maneira e o atleta tem uma abordagem muito mais tranquila com o peso, não? Por exemplo, estava aí nesse campeonato agora lá foi campeonato brasileiro júnior, aí aqueceu na menina, o pai me pediu, até os meninos lá me pediram da federação. Aí ela estava muito bem, uma menina muito forte, grandona, tem 17 anos, pesa, sei lá, uns 90 quilos, 100 quilos. Aí a menina tentou 90 quilos. Fiz 85 comer nada, 80 comer nada, 85 comer nada. Aí novinha, vamos 90, tinha que ganhar da outra menina, era na briga para medalha. Aí não tive a coragem de puxar. Aí eu falei, mas por que tu não puxou 90? Eu nunca tentei na vida. Pô, aí, em algum momento tem que tentar, não? Esse era o momento para tu tentar isso. Entendeu? Aí nunca tentei na vida. Aí, caramba. Boa resposta, boa resposta. Falei, caramba, como tu não tentou isso, certo? Aí aquelas coisas do treinamento explicadas um pouquinho melhor, essas coisas de acumulação. Vamos lá no. Está explicando aqui essas coisas do cubanos, não? Essa parte totalmente ridícula deles de repetições que fizeram essas planilhas, essas coisas todas do Excel, se vende isso, Jesus do céu, e ninguém não entende. Aí um cara de 15 anos vai treinar isso, por amor de Deus, não vai dar em nada, entendeu? Mas está escrito bonito, argumentado, aí por aí vai. E outra coisa, o Cláudio, para mim, essa parte do ordinário, ela praticamente eu não uso mais isso, não se usa mais, é sempre choque. Choque, ou na base do volume, ou na base de intensidade, mas é considerado choque o tempo inteiro, entendeu? Você vai na onda, aí, no momento que você está vendo que o treinamento não está andando mais, tem algum problema no treinamento, você está diminuindo alguma coisa, entendeu? Mas já até lá, enche contínuo. Então, argentinos e argentinas queridos se preparam. Estou falando dos atletas, que os treinadores vão agora chicotear vocês. Até final do ano, todo mundo vai aumentar 10 no arranco, 10 no arremesso. Certo? Aí tem várias coisas de eles. Essas são todas as coisas que eles estão dando. Muita coisa, entendeu? Então, para você calcular tudo isso, para você se dar conta, você chega em nisso.
Esse é meu trabalho, está no internet, a monografia de levantamento de peso. É o único trabalho em língua portuguesa do levantamento de peso que existe até em dia de hoje. A parte hilária que é feito do rumeno, não? Em língua portuguesa, tá? Essa é a parte hilária, certo? Aí, imagina você calculando isso com um grupo de 20 atletas. Seria problemas mentais tu fazer isso. Como eu falo, a gente não é de matemática, entende? Até com computador, até com tudo isso. E para que tu vai fazer isso se o cara nunca vai chegar naquele lugar, entendeu? Então, faz aquela curva, tal, aí vale a pena se tu vai fazer ou não vai fazer isso, entendeu? Então, vamos voltar às nossas coisas. Então, aí você explica isso. É, uma parte muito importante, Cláudio, no meu treinamento seria o tempo. Você tem que ficar claro em quanto tempo vamos acabar esse treinamento. O treinamento não pode ficar muito comprido, certo? Então, quando você escreve essa série, especialmente, que a repetição está ok, que é dentro da série, então essas séries, quantas séries, a ordem do exercício, ok, mas essas séries, quanto tempo vão dar? Entendeu? Então, se você, por exemplo, faz 6 séries no aranco, 6 séries no arremesso, 6 séries no tirone, 6 séries no agachamento, aí faz depois tera, não? Tipo deadlift. Deadlift é um exercício super importante, que também em dia de hoje todo mundo tira porque intensidade o cara cansa, mas que vai segurar ele decorrente dos anos sem lesão no lombar é esse exercício. Então, se você pensa assim, por exemplo, países com esses problemas de lombar, vamos dizer, Venezuela, eles fazem esse exercício? Não, porque precisamos de dinheiro o mais rápido possível e precisamos sair do país o mais rápido possível, entendeu? Então, vamos cortar para subir Aranquaremeço. Aí faz isso, mas o lombar vai embora. O lombar não vai aguentar tudo isso, então tem que preparar. Mas voltando, somamos, são 5 exercícios por 6, 30 séries, não? Então aí começam essas discussões. 30, se tu faz por 3 por 1, caraca, 3 com 30, 90, 1 hora e meia. Mas como a Una intensidade hora é y media baixa, empezando, o sea, una hora y media sin contar la entrada en calor y la se nada, vamos dizer assim, simples, só para contar rápido. Aí se você aperta um pouco mais, faz com a intensidade baixa, faz 2 por 1, opa, já é 1 hora. Já tu consegue encaixar em 1 hora isso, entendeu? Então, você tem que ser preparado para isso, porque se esse exercício de 1 hora já chegar em 2, ou sei lá, então alguma coisa está errada em algum momento, eles não conseguem executar e por aí vai. Então, para vocês entenderem, eu corto naquele momento. Estou vendo que está se arrasta, eu digo, pô, opa, passa para o próximo. Todo mundo, acabou. Passe para o próximo e por aí vai, certo? Ah, mas não consegui manter. Não conseguiu. Vocês viram aquele filme Conan Bárbaro, quando ele empurrava aquela rodinha, aí sobrava só ele? É assim mesmo, tu não conseguiu fazer exercício, passamos para a próxima. Um dia vai conseguir, quem sabe? Não tem jeito. Vai demorar demais e a recuperação dele vai ser totalmente prejudicada e não tem mais nenhum efeito. Essa transmissão nesse momento. Sabe aquele momento do treino bacana que todo mundo comenta a bater papo, aí se pega celular na mão, aí um cara mostra para o outro não sei o quê, aí fala, aí em vez de estar lá na frente do cavalete do agachamento se concentrando, vai do outro lado para falar não sei o quê, aí acabou. Aí acabou. Então vamos para casa, faz mais uma série, vamos para casa e tchau, entendeu? Quando tem tempo para se concentrar, para focalizar isso mesmo, aí a gente vai tentar fazer. ¿Cuántas de promedio, ¿no es cierto? Tus atletas, ¿cuántos sesiones semanales están haciendo? Por semana, perdón. 6, Más o menos. 6. 6, Una por día. uma por dia. No haces doble turno. Não, porque não tem condições. Quando eu sou no camping, no camping tem condições, os resultados estão subindo, entendeu? Por exemplo, o começo do ano, para vocês entenderem como acontece. Começo do ano, nos juntamos, aí fizemos o camping, todos cresceram o resultado, todos os chicos. E depois, durante o ano, ou conseguiram manter ou desceram o resultado.
Sensacional. Pero, Infelizmente. ¿a qué se lo atribuís? A la falta de condiciones. Solamente en el campamento tienen. Condições e a continuidade de treinamento, porque quando eles voltam para os treinadores deles, eles vão nessa parte de intensidade. Ninguém não treina repetições. Solamente quando são obrigados no camping. Só que no camping também tem condições, tranquilos, vêm, treinam, voltam, descansam no hotel, depois vêm de novo, aí acontecem os resultados, entendeu? Então, se, por exemplo, essa é uma planilha para explicar isso, 800 repetições distribuídas assim, mira a quantidade de tirão, 8 de 6. Se tu vai distribuir esses 800 em 6 treinamentos, 6 treinos, é impossível fazer. Tu não tem como treinar. Eu fiz de propósito para explicar. Ninguém não treina isso, tá? Claro. Não começa amanhã a treinar isso por amanhã. Então, quando tu passe Para que para explico que 8 puyada, treinos, Dragos, para que com explico. Puyada para todos es tirones. Nosotros le decimos tirones, tirones. pulls. Y Tirones, AG, sentadilhas, agallamento es sentadilla. yes, etera. Arranco e envión, arremesso. Certo? Aí, quando tu passe para 8 treinamentos, pode fazer, por exemplo, aqui de 1085 repetições, aí de 5 de 6. Dá para distribuir, porque são 8 treinamentos, aí dá mais tranquilo. Essa é até a parte de desenvolvimento, de musculação, de tudo isso. Pode incluir eles, mas dá para ser, porque tem tempo para ser, certo? E toda essa parte de arranco suspenso, mais desenvolvimento para trás, mais sentadilhas de arranco, não? Dos. Planilha rumena explica tudo, não? Por exemplo, envión, 2 no pecho, 2 para arriba. A planilha rumena explica tudo, não? Então, tudo é calculado, tudo aí entra, porque ele tipo levanta, faz um exercício, tem que calcular. Entendiste? Ah, não, isso não conta no cálculo final. Claro que conta no cálculo final, como assim não conta no cálculo? Aí, às vezes, parece também esse número desproporcionado entre uma planilha rumena e uma planilha, porque eles não contam isso, entendeu? Fica escrito, mas no final, no planejamento de treino, eles não calculam isso. Por exemplo, desenvolvimento, não, esse é musculação, não, esse é um outro tipo de desenvolvimento. Você equilibrando a barra, totalmente diferente. Então, enfim, essa é a abordagem. Então, essa é uma planilha que eu treino, por exemplo. Sí, tal Essa é uma cual. planilha que eu treino, é uma planilha clássica que eu treino, Que entendeu? usás. É. Y después, ¿haces todas las semanas son iguales o Não, subís, bajás, subís, sim, sim. bajás? Cada semana tem que crescer, por exemplo, e nesse período que é de base, não? É um período de base. Não vamos concentrar, primeiramente, é lógico, de crescer que é a parte de força. Entendeu? Então, essa sentadilha também, devagar, devagar, vai aumentar aqui. Então, vai aumentar 75%, aí vai ter semana que vem de 75%, depois mais algumas séries de 80%. Já começamos a aumentar, aí vai crescer. Mas a Terra também vai começar a crescer. 105, 110. A Terra, esse 100% é calculado de máximo de envión. Não é calculado de máximo que ele tipo ¿Qué es faz. tera? Perdóname. ¿Qué le decís Terá tera? seria o deadlift. Ah, el tirón. El tirón. Tirón Não, de não, não é peón. tirão. Não, tirão seria isso. Puxada. Puyada. É. Ah, peso muerto y Peso tirón. morto, peso morto. Ok, peso morto. O Peso sea, morto. claro, haces deadlift y tirón. Sim, Ah, pero sim, cuando decís puyada es con velocidad. sim, Ah, ok. sim. Ok. Tá vendo aqui? Em rumeno também. Esse seria o tirão, esse seria peso morto. Eles Ah, estão, listo. estão incluídos aqui. Perfecto. Entendeu? Sempre foi Perfecto. feito isso. Eu não sei por que, por exemplo, chinos fazem peso morto assim, normal. E outros, os espanhóis começaram a ser agora de novo. Se inspiraram nisso. Só que
é um estilo de treinamento totalmente louco que el tipos lo hacen, entendiste? Mas estão bem, estão felizes. Aquela coisa, por exemplo, tem esse chico muito forte da 110, não? Que saiu campeão mundial ano passado, esse ano não ganhou nem medalha. Eles são muito felizes que cresceu o resultado, ok. Mas o tipo também foi da 102 para 110. Ah, mira. Aí cresceu 8 quilos. Cresceu 8 quilos de peso corporal, 8 quilos de resultado. Mas são felizes, ok, ok, não tem problema. E outra coisa, aí te calculamos, por exemplo, essa planilha cubana, olha que lindo esse crescendo assim. Eles lutam para isso, para ter esses crescimentos assim lindos, gráficos, entendeu? Esse que é importante. Se tu não hace isso, não vai crescer, não, é muito, muito complicado isso. E, então, voltando de novo nos romanos. Então, essa subida vai ser agora nesse período de base, mas para essa parte de força. Vão crescer muito, muito essa parte de força. E depois, esse é vamos dizer, um período já específico, não, de treinamento. Já passamos para o próximo exercício, 9 séries. E outro específico romano, está Cambiás, vendo aqui. trocás agachamientos y pulladas y teras por arranco y armeso. Va cambiando la relación. Vai mais ou menos é aqui. Essa coisa de inicial, repetições, essa coisa de volume, não? E como eles vão subir, não? Então, no competitivo, no especial, no geral, não? Então, como é agachamento, tera, essas coisas estão descendo para competitivo, não? A verdade, é um clássico, não? Esse aí de potência, depois a gente sobe lá a potência, certo? E depois, claramente, chega a parte dos técnicos, não? É muito interessante, esse é um erro também muito grave, de manter essa parte de potência até o último momento. Porque essa parte de aproximação, se você trabalha muito alto isso, tipo 100%, hace uma semana antes da competência, hace o máximo de potência no treino, essas coisas. A recuperação é muito difícil. Muito difícil. Por exemplo, no clean de potência. Clean de potência é um absurdo. Todo mundo lá se com tanto prazer, mas o gasto é enorme. Então, o que me interessa a mim na competência? Arranco el avião clássico. Não me interessa essa potência. O tipo lo hace. Cláudio, tu está vindo no Mundial, está vendo o tipo fazendo isso 2, 3 dias antes da competição, com uma felicidade, de ponto de vista psicológico, se sentem bem, fortes, potentes. Na competição, Mirá, te voy a contar algo que vi. Una chica de Australia, de la categoría 77. Chamtatka, aquela, sim, sim, La chiquita tiene. fantástico, fantástico. Bueno, hizo 2 días antes de competir 140 Sim, de Power Clean, sim, ¿sí? Desde los muslos, desde hang. sim, 140 Power Clean desde hang. sim, Y en el torneo hizo 140 de envión y sim, falló 146. sim. Fazer o quê? A gente chega naquela coisa no começo que eu falei para vocês. Acumulação, transformação. Aqueles 140 se transformaram em quê, Cláudio? Entendeste? Esse é muito importante. Aí escreve treino. Ok, beleza. Mas em que se vai transformar isso, não? E outra coisa que eu queria falar com ustedes, também específico de treinamento rumeno, não sei por que aqui se trabalha dessa maneira. Se acaba o exercício de 80%, depois 85%, depois 90%. Não, nós trabalhamos em colunas. Então, se tu hace essa primeira subida, depois vuelve. Quando você vê, o estímulo é fantástico, entendiste? Então, se você, com esse estímulo neural que tu lo tenés, tu trabalha muito mais rápido, muito mais explosivo esses pesos. Aí tu sobe de novo. Aí se tu consegue 3 vezes, ok. Se não consegue, ok.
entendiste? Mas o estímulo é muito maior. Na sentadilha, o mesmo, por exemplo. Especialmente se são três né, nesse período. Eu não tenho nenhuma aqui com três, mas se aí o tipo hace dois, quatro, seis. Aí vamos tentar uma, sei lá, aqui em cima. Isso é uma pré-fadiga enorme. Em vez de tentar subir a ser aquela mais importante, porque a mais importante, por exemplo, aqui são essas duas. A mais importante aqui são essas três. Essas são as mais importantes. Então, tu tem que tentar fazer as mais importantes muito bem. Aí, não sei por que todo mundo é acostumado a trabalhar assim. Acaba isso, depois começa 85, depois 90. Não sei por que não sobem direto para fazer esse estímulo. Aí, aí se consegue três estímulos assim, com certeza o movimento, o êxito vai ser muito melhor do que tentar fazer, por aí vai. Por exemplo, aqui um exemplo disso. Se dá um estímulo um pouco melhor para depois trabalhar isso. Entende? Isso é na base de um estímulo. É só para ter esse estímulo para trabalhar, para aumentar a velocidade. Não necessitava nem desse 85%, mas foi um estímulo para Claro, o tipo subís, ir. toca el estímulo, baja y trabaja. É, Ok. ¿me entendiste? Entonces, esa es otra característica rumena até em dia de hoje. Mas é fantástico isso, porque como carga neural, pô, essas séries estão voando. ¿Me entendiste? Como é carga Pregunta, neural. ¿y el Esse, orden? esse, esse um aqui, quando o tipo vai chegar, sim, vai ser toda aquela fadiga que tal. Se ele vai conseguir também, está fantástico. Mas, de ponto de vista qualidade, ele deu muita mais qualidade. Imagina, por exemplo, aqui, trabalho três, seis séries, aí depois me faz essa, sétima buena. Porra. Aqui não, Claro. aqui eu já tenho a terceira buena, se eu subo direto. Depois, na segunda subida, eu tenho a sexta buena em vez de ter a sétima buena. Já fiz duas buenas importantes. Entendiste a ideia? Sí. Então, é um ganho muito melhor. Muito melhor. Y siempre usás, siempre mantenés el mismo orden de los ejercicios. Primero Não, arranco. Ah, não. ok. Não, pode lo mudar, mas normalmente é isso, porque o meu específico, você sabe, meus atletas, tipo Rosane, Jaqueline e tal, até Matheus, é velocidade. O meu princípio de treino é velocidade. Tudo que eu hago é ser para velocidade. Então, se esse período de treino de base, por exemplo, vamos começar com sentadilhas. Não tem o menor problema em começar com sentadilhas. Mas sentadilhas nunca vai ser o primeiro exercício. Por que tu pensa, Cláudio? Por que vocês pensam? Por que não pode ser o primeiro exercício? Para Vamos lá, no matar la chato. velocidad, por lo que Não, estabas planteando. ¿Por qué não. es? Porque o objetivo era a sentadilha. Então, sentadilha é o objetivo. Mas por que não pode ser o primeiro exercício? Por exemplo, tu haces um arranco força com sentadilha de arranco, por exemplo. 3 de 3 com 70%, três séries. Por que vocês pensam que não? Vamos lá, chato. No sé. Por que sentadilha é proibida na Argentina ser primeiro exercício? Essa vai ser a segunda pergunta. Olha, Quick. Pô, gostei, Quick. O que acontece? Você tem que calentar muito bem a rodilha. Se ele é primeiro exercício, você não calienta bem. Não calienta bem. Ele que acertou sem querer, querendo. Não, não é. E mais Argentina onde hace frio. Mais Argentina onde hace frio. Por isso, a Argentina é proibido de fazer isso. Porque hace um exercício antes para você calentar. Para calentar a rotina. Para nada mais, nada menos. É para calentar. ¿Entendiste? Entonces, isso vai reduzir essa parte de lesão, de como é. Aí, quero fazer sentadilha primeiro, meu objetivo é isso, claro, sem problema, vamos fazer sentadilhas primeiro. Mas tem que fazer um exercício. Então, quando eu comecei não deixar mais sentadilha primeiro, nenhuma não tem problema de rodilha. Não tenho um atleta com problema. Porque calentam bem. Aí tu fazes esse exercício, três séries isso, 70%. Aqui são seis.
Aí, lógico, não tem por que ser membro superior, não precisa. Aí tu hace isso, ou hace, qué sé yo, alguna cosa en fuerza, qué importa, mas el tipo calienta. Para calentar bien. Dragos, mira, estamos quedando a 10 minutos ya para Sim, cerrar. sim. ¿Querés responder ahí el chat? Não, não quero, mas obrigado, não? Aprovechen y bueno, a ver, Vamos fazer o pregunten. seguinte, Cláudio, vamos fazer o seguinte, que tu é mais esperto aí nisso. Vai mirar, aí passa para mim. Dale. Tu escolhe uma que tu pensa que é melhor. Aí, No, hay una que los chicos pregunten. é, A vamos ver, ver. alguno que quiera preguntar. ¿Entendido? A ver, ¿alguien quiere preguntar a alguien? Está vendo? Por isso eu sou fantástico nesses cursos, porque eu explico tão bem que não há dúvida. Es exacto. A ver, primero Entendeste? activar, te están dando la razón acá, porque sí. A ver, ¿alguien quiere preguntar algo? Vamos, de planificación, algo de la experiencia, de cómo, a ver, ¿cómo determina, ahí lo lees? Como determinar objetivamente como regular a carga na sessão de treinamento? Regular a carga, o que você entende para carga? Volume, intensidade? Creo que te está preguntando cómo lo sentís al entrenamiento. Não, a planilha é hecha, não? Tu haces essa planificação antes para ter um plano, não? Agora, em função do dia, tu depende de como se sente atleta, tu lo pode subir e baixar. Não é strict segurar esses números, não. Segurar esses números é estupidez. O sea, Não, los porque está números, escrito. claro, Não, los números son una guía, simplemente son una não, guía. mais clássica de periodização que existe é essa. Depois vou responder, só um segundo. O tipo, depois de 2016, hace a planificação para Tóquio 2020, não? Planificação por 4 anos. Então, ok. Então, o tipo já sabe que daqui a 3 anos, no agosto, martes, você vai estar fazendo 100%. Para piorar, chegou a pandemia. Então, a planificação não serviu para nada. Claro, Entendeu? sí, Então, como ele, tipo, então, essa é uma planificação para, claro, tu tem que saber que é ser, mas lo vai adaptar diariamente. Em sua planificação, em que semana toca essas provas 100%? Antes da competência, já 3, 4 semanas antes começamos a sentir isso. E o objetivo, Fernanda, é o objetivo clássico de treinamento. Depois vou te fazer uma pergunta, Fernanda. O objetivo clássico de treinamento é que ter o recorde personal, o recorde todo, não? Na competência. E naquele dia tu tem que estar melhor, certo? Pergunta, Fernanda, por que os antigos não faziam isso? Porque eles faziam muito mais no treino do que na competência. Por que tu pensa isso? Perdón, ¿podés repetir la pregunta? Por que os antigos, esses tipos que treinavam, vamos dizer, até 2 ciclos atrás, até Tóquio, eles Sí. faziam muito mais no treino do que faziam na competência. Sí, por un trabajo también más psicológico hacia la competencia, para ganar confianza también en esa planificación previa, ¿o no? Não, é porque tomavam anabolizante. Então, se o tipo se limpava, aí que dava na competência, ok, entendeu? Então, agora estamos voltando na raiz da planificação. Comecei a ser a planificação, como por isso até mostrei lá a planificação rumena, os russos de anos 70, 80, estamos voltando lá. Cada vez mais estamos voltando atrás, porque essa era a verdadeira planificação, para tu fazer o teu recorde lá na competência. Então, aquele sistema de treinamento que os tipos trouxeram, não sei o quê, baseado lá na anabolizante, isso, em dia de hoje não conseguimos mais ser isso, certo?
É, que é mal no pesas, a verdade, que mal não, que a dificuldade maior em pesas de todos os atletas, tipo assim, criar um sistema para todos os atletas, porque ainda há muito atleta que está perdendo peso para a competência, então fica um pouquinho Yo eso te iba a complicado. decir, el nuevo parámetro de que vayan modificándose las categorías es para justamente contrarrestar eso del Sim, doping. eles tentaram várias vezes isso, entendeu? Eu fui em 92, fui marco zero, não? De começar isso. E olha só que não fui marco zero, não. No hay Entendeu? laboratorio que Se, ponga plata ahora. se arrastou tanto tempo que, mas estavam na luta. Esse, que acontece, Fernando? Esse é muito bueno para um bom treinador. Porque ele sim que mostra seu trabalho. Esse trabalho que tu haces com anabolizante é um trabalho natural. Ele tipo está bem, sobe, não está bem, descansa. Esse é um trabalho natural, nem precisa periodizar, entendeu? Está bem tranquilo. Aí sim não. Essa é uma priorização que sim que o trabalho do treinador é muito mais valorizado, aparece muito mais. Respondendo a Javier, sim, Claro. sim, esses parâmetros de regular a carga, claro, cansaço, velocidade da barra, sim, sim. Esse, e outra coisa é isso, porque, por exemplo, apareceu agora uma indicação, o tipo usava essa velocidade da barra, aí falou para atleta, não, vamos mudar 18 graus. Como o atleta vai mudar 18 graus? Entendiste? Apareceu lá a velocidade. É muito complicado isso. Então, também isso que eu hablo, depende efetivamente do treinador para perceber. Então, quando o treinador tem essa percepção melhor, pô, sim que vai mudar muito mais, certo? Claudio, Claudio, Y hola. Si me dejas que le pregunte a Drago, que por ahí nosotros estuvimos viendo en el curso, él con la experiencia que tiene, con toda su experiencia, ese tema que tocaste vos, el tema de la nutrición del atleta, en este caso de él, los atletas que tiene, el tema de la nutrición lo maneja él o deriva a un nutricionista o pero él no te con la tengo que experiencia. traducir, Fernando, ¿te entiende? Quédate tranquilo, Sim, preguntale Bueno, lo que não, claro, bueno, não, mas que acontece? Eu sou um tipo muito prático, Fernando, muito prático. Aí, imagina, o Jesus criou o médico, oh, vai no médico. Aí Jesus criou o nutricionista, oh, nutricionista, vai no nutricionista. E Jesus criou fisioterapeuta, oh, eu não preciso mais fazer fisioterapeuta. Pô, é sensacional. perfecto, Para que eu perfecto. me vou estressar com, entendiste com isso? Bien. Cada um Me, hace, entendiste? me Pô. parece, claro, me parece bien, pero como el profe Claudio decía, tiene que ser un nutricionista que esté en el deporte, digamos, es Sim, sim. importantísimo. Y Não, hay claro, claro. nutricionistas que no están metidos eh, en la halterofilia, digamos. Sim, sim, claro. O Hay que maior ser problema de especialista. nutrição, Fernando, são vários treinadores que pensam até em dia de hoje, especialmente os mais antigos, aumentar o peso contínuo do atleta. Tem vários treinadores que trabalham com isso. Aí estão pedindo isso à nutrição, estão trazendo produtos, vendem suplementos para aumentar o peso do atleta, para aumentar o resultado. É isso, infelizmente, uma óptica que. E em dia de hoje, o que acontece? Outra coisa, Fernando, em dia de hoje, com todos os produtos contaminados, com tudo que acontece, com toda essa Sí, pressão em ya cima do la treinador, comida tiene exceso de azúcar y cafeína. No hace é, falta suplementación. Tanto mas productos procesados, tal excesso cual. de açúcar e cafeína, só tu vai morrer mais cedo, mas vai morrer feliz, entendeu? É tipo, e uma compensação, entendeu? Mas o problema é, te hablo, por exemplo, não, esse produto foi recomendado de treinador, e ele tipo cai no doping. É muito melhor ter um profissional que trabalha com tudo isso, que tem um acompanhamento, e não, entendiste? É muito melhor isso, muito Ah, sí. melhor, Muchas gracias, Drago. Muchas gracias. com prazer. Lá, creatina, pô, creatina é fantástica. E eu tomo creatina, para você entender. Antes do curso, eu tomei 2, 3 gramas. Ah, eu vou tomar agora de novo, porque foi difícil o curso.
Como ver los tres argentinos? No, no vamos a responder cosas políticas. Eh, Todo culpa de Claudio, mira, necesita tomar más creatina ahora. em lá para casa, logo, na atividade, mobilitar, exercício, sim, tudo isso, mobilitar, tal. Cara, única coisa que estou discutindo com os tipos, começam a colocar aquela rola, aí eles ficam lá uma hora discutindo, mirando o fone, não. Vamos treinar. E calentamento, melhor calentamento, claramente calistênico, tradicional. Se o tipo corre 20 metros, não vai morrer. Garanto que o tipo não vai morrer se ele correr 20 metros. Esses são os melhores calentamentos que existem, certo? E começa com levantamentos ou derivados, e logo exercícios. Não, a gente faz essa progressão normal, arranco, envione, essa é tradicional. É, por que arranco? Porque é o maior exercício de potência. Aqui também tem outra coisa, por exemplo, el envión, a gente faz o envión, ok. Então, por exemplo, dois no pecho, dois enviones depois do pecho. Se o atleta tem problemas de envión, por exemplo, hace menos envión no pecho. Porque o envión é uma coisa de segundo tempo, é uma coisa de potência absurda. É maior até do que arranco, para vocês entenderem. Então, às vezes, por isso estou falando, ele tipo se cansa no arranco e não consegue fazer